Imagine você acordar hoje e descobrir que a transferência mais polêmica da história do futebol jamais aconteceu. O Neymar fica no Barcelona, o que faz não se concretizar a proposta de 222 milhões de euros do PSG. Mas ao contrário, o Neymar fica ao lado de Messi e de Suárez. Será que ao tomar essa decisão, o Neymar se tornaria o jogador brasileiro mais importante do século XXI? Ultrapassando Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Kaká, entre outros? Hoje nós vamos entrar num universo paralelo em que essa transferência nunca aconteceu e que o Neymar ficou no Barcelona. E eu garanto que a resposta para essa pergunta seja muito diferente do que você imagina. Em 2017, o Neymar tinha apenas 25 anos e vivia o auge da sua carreira. Auge físico, auge técnico, auge tático. Ele voava pelos campos de Barcelona, até que então apareceu uma proposta que mudaria o rumo da carreira do Neymar. O Paris Saint-Germain queria contratar uma estrela para ser o seu principal protagonista, e o Sheik árabe tinha o nome de Neymar Júnior em mente. Mas aí que você deve pensar, ué, o Neymar não trocaria o Barcelona pelo PSG? Por que ele faria isso? Mas naquela época havia um empecilho para o Neymar ficar no Barcelona. A principal estrela do Barcelona sempre foi Lionel Messi. E o Neymar queria assumir um protagonismo, ele queria subir um degrau na sua carreira. Então, para que ele pudesse subir, ele resolve sair do Barcelona. Mas nesse vídeo, isso não vai acontecer. O Neymar recusa a oferta do PSG e fica ao lado de Messi. Mas e se essa decisão do Neymar tivesse o colocado a caminho da bola de ouro? E se ficar no Barcelona por mais um tempo, o tornasse o grande jogador daquele time? Já que, com a crise, o Messi sairia alguns anos depois. Mas você vai ter que ficar para ver como que seria a vida do Neymar seguindo no Barcelona. Na temporada 17-18, o Barcelona entra em campo com algo que no nosso mundo jamais existiu. Um Neymar ainda mais maduro, tentando provar que podia ser algo a mais do que apenas o parceiro do Messi. Embora que ser parceiro do Messi seja algo muito bom. A eliminação para Roma na UEFA Champions League jamais aconteceu. O trio MSN segue destruindo em campos da Europa, se consolidando cada vez mais como o maior trio de todos os tempos do futebol. Neymar deixa de ser apenas um coadjuvante e se torna um coadjuvante de luxo, quase que um segundo protagonista. Ele termina a competição como líder de assistência, a Champions League, como terceiro artilheiro, atrás apenas de Cristiano Ronaldo e Messi, e participando diretamente de todos os momentos importantes do Barcelona naquela Champions. E além de não terem sido eliminados pela Roma, o Barcelona fatura a orelhuda pela sua sexta vez, tendo o Neymar como campeão pelo Barcelona pela segunda vez. O Barcelona também fatura a La Liga nessa temporada, mas perde a Copa do Rei para o Real Madrid. E é aqui que o mundo do futebol começa a olhar para o Neymar de uma forma totalmente diferente. Não mais como um menino, mas sim como um grande jogador da história do Barcelona. Ele não é apenas mais o herdeiro do Messi, agora ele é um candidato real ao topo do mundo. Nessa temporada, o Neymar não se tornaria apenas campeão da Champions, mas ele traiu o Hexa pro Brasil. Sim, na Copa do Mundo de 2018, com o Neymar no auge, Coutinho no auge, Roberto Firmino no auge, o Brasil passaria pela Bélgica, porque o Neymar não teria sofrido com lesões no PSG, e chegaria na final, voando, num 3-0 icônico em cima da Croácia. O Brasil se sagraria Hexa e o Neymar teria consolidado o seu nome mais cedo na história do futebol. E aqui, o Neymar não se tornaria o melhor jogador do mundo. Dariam o prêmio pro Modric, mais uma vez. Amigos, o mundo do futebol não é justo. Mas o Neymar ficaria em terceiro lugar, mais uma vez, atrás apenas de Modric e Lionel Messi. Só que o Neymar já tinha algo de diferente. Ele já estava mais maduro. Ele era um Neymar mais playmaker. Ele já não era mais aquele pontinha que driblava e ia pra dentro. Ele pensava o jogo. Ele fazia o time jogar junto com o Messi. E era mais novo. Só que aqui aparece o grande vilão da carreira do Neymar. E não estamos falando de Lionel Messi. Estamos falando de um vilão que sempre perturbou a carreira do nosso craque. E que nesse mundo continua perturbando. Ao longo da sua carreira, Neymar perdeu centenas de jogos por causa de lesões. No PSG, muitos brasileiros culpam a Liga Francesa, as entradas violentas e até mesmo a pressão por causa da transferência de Neymar. Mas será que isso tudo mudaria com o Neymar permanecendo na Espanha? Talvez algumas lesões fossem evitadas, ou talvez não. A verdade é que mesmo permanecendo no Barcelona, o Neymar dependeria do seu próprio corpo, da sua própria saúde, para continuar no seu auge. Só que ao mesmo tempo, a permanência no Barcelona traria algo muito importante: estabilidade. Menos pressão fora de campo, menos expectativas irreais e um ambiente que já era conhecido pelo brasileiro. Mas o futebol não vive apenas
apenas de talento, mas ele vive de momentos. E o maior deles estava chegando. Isso porque em 2021 aconteceria algo que mudaria para sempre a história de Neymar e Barcelona. Antes de tudo, durante essa época de 2017 a 2021, o Barcelona fatura 2 La Ligas, 2 Copas do Rei, uma Champions League, com o Neymar sendo muito importante em todas as conquistas. E aqui o Neymar não alcançou a bola de ouro ainda. Mas em 2021, Lionel Messi deixa o Barcelona. Sim, aqui as finanças do clube do Barcelona continuam um desastre. Afinal, todo esse desastre foi construído enquanto o Neymar ainda estava no Barcelona na nossa vida real. As dívidas explodem. A diretoria entra em colapso e o Barcelona percebe que infelizmente não consegue mais sustentar um elenco estrelado, cheio de craques, de jogadores estrelas com super salários. Mesmo após anos brilhando, já se tornando um ídolo aqui nesse universo, o Neymar sai pelas portas da frente, não porque ele queria, mas porque ele foi obrigado, porque não podia-se mais sustentar o mega salário que ele e Lionel Messi ganhavam. Se você está gostando desse vídeo e gostaria de ver mais conteúdos assim, se inscreva aqui embaixo para que eu consiga monetizar esse canal, para que talvez um dia essa seja a minha principal fonte de renda e eu possa trazer mais vídeos assim, com mais investimento, com mais qualidade. Deixe o seu comentário aqui também sobre o que você está achando de toda essa jornada do Neymar. Vamos voltar pro vídeo. E é então que surge uma ligação inesperada, uma ligação que já tinha vindo pro Neymar antes dele chegar ao Barcelona. Um nome antigo, um nome conhecido por todos. Pep Guardiola liga para o Neymar com um projeto esportivo absurdo. Guardiola queria que Neymar fosse o principal nome do seu time na Premier League. Guardiola queria juntar Kevin De Bruyne, Rodri, Neymar, Haaland, Phil Foden e vários outros nomes gigantescos do futebol mundial para tornar um Manchester City inesquecível. E sim, meus amigos, nesse meu universo, o Neymar sai do Barcelona para o Manchester City. E aqui no meu universo, o Messi segue indo para o PSG. Só que, ao invés do Cristiano Ronaldo sair da Juventus para o Manchester United, o Cristiano Ronaldo vai para o PSG. Sim, teremos o trio Cristiano Ronaldo, Mbappé e Messi. E guardem essa informação, ela vai ser importante. O Pep Guardiola acreditava em uma dinastia azul. E Neymar seria o principal rei desse império. Imagina se o Neymar chegasse ao Manchester City justamente quando o time inglês começasse a dominar a Europa. Pela primeira vez, o Neymar encontrava um treinador que era obcecado e obstinado a fazer o Neymar melhorar e potencializar o seu futebol. Aqui Neymar, ainda jovem, seria o protagonista do maior time inglês de todos os tempos. O Guardiola não queria apenas transformar o Neymar no maior jogador do mundo naquela época. Ele queria transformar o Neymar no maior jogador da história. E sob o comando de Guardiola, Neymar se torna o principal jogador do projeto do Manchester City. Enquanto Kevin De Bruyne organizava no meio junto com Phil Foden, o Haaland concentrava a defesa nele, o Neymar era o que a palavra playmaker diz. Ele criava o jogo, ele fazia jogar. Pela primeira vez desde os tempos de Santos, o Neymar tinha um time construído ao seu redor. E aqui tínhamos uma versão mais madura do Neymar, uma versão mais casca grossa do brasileiro. Aqui nesse mundo, o Manchester City também conquista a Champions League que ele conquistou no nosso mundo real. Mas aqui, com mais talento, com mais criatividade, com mais encantadorismo. Não sei nem se existe essa palavra. Com o Neymar no centro das atenções. Com o Neymar criando jogadas, com o Neymar fazendo dribles inacreditáveis. O Guardiola potencializou o Neymar a um nível que nunca tínhamos visto antes. O Guardiola, em uma entrevista, tinha dito que o Neymar podia se tornar o que já foi uma vez o Messi. Já que aqui, o Neymar jogava mais próximo do gol. Ele não vinha buscar tanto a jogada atrás, porque tinha Kevin De Bruyne para fazer isso por ele. Aqui, o Neymar tinha uma dupla fantástica, que não desperdiçaria todas as chances que o Mbappé desperdiçou lá no PSG. O Haaland era matador. Se o Neymar colocasse o Haaland para finalizar, ele faria gol. E aqui também, o Manchester City conquista sua Champions com um futebol absoluto, comandado por Neymar. Os gols decisivos, as atuações lendárias, o futebol bonito praticado pelo City colocavam o Neymar novamente às vistas do mundo do futebol. Mas isso era só o começo, porque nos anos seguintes o City conquistaria tudo. Desde a temporada 21-22 até a temporada 24-25, o Neymar anotaria 75 gols e deixaria 59 assistências. Tudo isso em 157 partidas. O Neymar não sofre com lesões, porque
porque ele estava mais próximo do ataque. Ele não tinha que vir buscar a bola aqui atrás. Ele não tinha que deixar 5, 6 jogadores. Não, ele era letal. Ele estava na última parte, na parte mais importante do campo. E o Neymar se tornaria uma lenda do Manchester City. E a Champions que o PSG conquistou em 24 e 25, na verdade, quem conquistou foi o Neymar, ganhando a sua 4ª UEFA Champions League. 2 com o Barcelona e 2 com o Manchester City. E aqui ele seria o que ele jamais foi. Ele foi artilheiro da competição, sozinho, isolado, com 15 gols. Sim, 15 gols. E também deixando 7 assistências. Foi um recorde absoluto na sua carreira. E aqui o Neymar já despertava algumas discussões. Será que ele merecia ser melhor do mundo nessa temporada? E o Neymar faturou finalmente, ao final dessa temporada, o prêmio de melhor do mundo da FIFA e a Bola de Ouro. Unificou os 2 prêmios e se tornou lenda. Eu esqueci de citar também que em 2022 o Brasil não conseguiu o heptacampeonato da Copa do Mundo. Isso porque fomos eliminados pela Holanda nas semifinais da Copa do Mundo. Sim, pela Holanda, não foi pela Argentina. Não vou fazer isso com vocês. E a campeã daquele torneio foi a França, chegando ao seu tricampeonato. Não, bicampeonato, que não ganhou isso, com o Mbappé sendo o melhor do mundo daquela temporada, já que ele destruiu pela França. E aqui começa o fim da nossa história. Aqui começa onde se concentra a última temporada de Neymar pelo Manchester City e a última temporada de Pep Guardiola pelo Manchester City também, que foi essa temporada de agora, que é até onde eu posso prever, né? E nessa temporada, o City destruiu o campeonato inglês. Foram 33 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Uma campanha absurda. Neymar foi o vice-artilheiro da competição com 20 gols e o artilheiro foi o Haaland com 33. E o Neymar também deixou 20 assistências, totalizando 40 participações em gols em 32 partidas jogadas, porque ele se lesionou um pouquinho na temporada e perdeu alguns jogos. O City faturou as 2 Copas da Inglaterra, a FA Cup e a EFL Cup. Neymar deixou 5 gols em cada, totalizando 30 gols, mais 3 assistências em uma e 2 em outra, totalizando 30 gols e 25 assistências na temporada. E na Champions League ele fez 10 gols e deu 10 assistências, totalizando mais 20 participações em gols, o que são 40 gols na temporada e 35 assistências, 75 participações em gols. E nessa Champions, lembra que eu falei que o PSG tinha contratado Messi, Mbappé e Cristiano Ronaldo? Pois é, ainda continua aqui. A final foi entre PSG e Manchester City. E aqui o Neymar tinha que se provar, ele tinha que deixar um fantasma para trás. Ele não era mais apenas o herdeiro, ele tinha que se tornar o rei. E para isso, ele precisava vencer os 2 reis. Neymar versus Cristiano Ronaldo e Messi. Mbappé versus Haaland. Vitinha versus De Bruyne. Sim, o De Bruyne continua no City aqui. E meus amigos, finalmente o Neymar deixa Cristiano Ronaldo e Messi para trás e vence a Champions League com 2 gols na final. E aqui o Neymar se prova finalmente como o novo rei do futebol atual. Vindo para a Copa de 2026, com o Brasil como um dos favoritos, tendo Vini Júnior na ponta esquerda voando, Neymar como meia voando, Rafinha na ponta direita voando e o Endrick aqui continuando no Real Madrid voando, porque o Mbappé continua no PSG. Então o Endrick foi a principal estrela do Real Madrid, junto com o Rodrigo e o Bellingham. E com esse quarteto, o Brasil cai nas semifinais, infelizmente, para a Inglaterra. Quem vence a Copa do Mundo é a Espanha de Lamine Yamal. Mas o Brasil foi hexa. O Neymar ganhou 5 Champions durante todo esse roteiro, ganhou todas as Premier League que disputou e vai pro futebol brasileiro na próxima temporada. Não sabemos ainda qual clube, mas temos a impressão de que possa ser Flamengo, Palmeiras ou ele volta pro Santos. E o Neymar aqui nessa realidade alternativa conseguiu se consagrar como um grande jogador e o maior jogador brasileiro do século XXI. Muitos dizem que ele talvez venha pra Copa de 2030, já que ele tá no seu auge físico agora. Ele conseguiu se manter no seu auge físico, justamente por causa da estratégia do Pep Guardiola de deixar o Neymar mais letal, mais próximo da área, tendo que driblar no máximo 2 jogadores para chegar perto da área ou do gol. E essa foi a principal estratégia que fez o Neymar perdurar um pouco mais de tempo no futebol. Talvez ele venha para a Copa de 2030. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E eu quero que você comente, na próxima temporada o Neymar vem para Flamengo, Palmeiras, Santos ou São Paulo? Comente aqui embaixo e vamos ver no que vai dar.